Fala aí pessoal, tudo beleza com vocês? Tudo em cima, na raça e na graça. Sempre gosto de cumprimentar desta forma. Por quê? Isso tem um sentido. Tudo em cima, quer dizer, estamos buscando as coisas do alto, as coisas lá de cima. Tudo na raça, quer dizer que nós precisamos colocar esforço, nós precisamos ser empenhados. E na graça, significa que nós não podemos fazer nada sem a graça de Deus. Eu tenho certeza que você está nesse curso online, vai acompanhar os capítulos dessas aulas, porque você tem no seu coração uma sede por Deus. E quero trazer aqui para vocês algumas dicas muito práticas que vão te ajudar nesse caminho. E é importante eu dizer já no início dessa aula, tudo isso parte de uma experiência pessoal, de uma busca pessoal, que eu me aprofundei e agora eu compartilho aqui com vocês. Vamos lá? E a primeira aula que nós vamos trazer aqui para vocês é justamente entrando nos átrios e bebendo das fontes. É um convite que eu quero fazer a você, a nós adentrarmos no profundo, a nós adentrarmos neste lugar secreto de comunhão e de intimidade com Deus. É por isso que eu já quero colocar aqui na nossa lousa essas duas palavras: átrios e fontes. E elas são cheias de sentido e já já você vai entender por quê. Uma primeira coisa importante que a gente precisa entender é de que eu e que você, nós somos seres relacionais, nós somos seres de relação. Isso é um dado identitário, isto é, faz parte da constituição da nossa identidade. Nós precisamos nos relacionar uns com os outros. Precisamos nos relacionar com as coisas, com o meio onde nós estamos inseridos. É uma necessidade intrínseca, isso é, profunda do nosso ser. E é claro que aqui nós queremos trazer aquela que é a relação mais importante, porque dela depende todo o restante. A nossa relação íntima e profunda com Deus. Por isso que é muito importante e peculiar nós avaliarmos o quanto nós estamos distanciados nas relações. Se uma pessoa ela parar de se relacionar, ela vai sendo minada e a sua identidade profunda vai sendo comprometida. Por isso que eu quero dizer para você, é um dado identitário. Opa, essa caneta está muito fraquinha, não vai rolar não. Vou pegar essa aqui. É um dado identitário. Faz parte da nossa identidade. E não tem como nós vivermos sem isso, sem nos relacionarmos. Do contrário, a nossa estrutura vai ser comprometida. E quem nos fez assim? Deus nos fez assim. É por isso que nós precisamos ter a capacidade de nos relacionarmos conosco mesmo, nos relacionarmos com os outros e com Deus. Deixa eu inverter a ordem. Nos relacionar com Deus, conosco mesmo e com os outros. E um tipo de relacionamento que nós estabelecemos em qualquer uma dessas dimensões vai afetar as outras dimensões. A minha relação com Deus vai interferir diretamente na relação que eu tenho comigo mesmo e com os outros. Como a minha relação com os outros também vai interferir na minha relação comigo mesmo e com Deus. Então por isso que é importante a gente entender e a gente ter claro nisso. E o cuidado é esse. Nós podemos por vezes nos distanciar, mas nós não podemos nos isolar. E isso é muito arriscado. O isolamento de relação, ele causa sérios prejuízos. E aí nós podemos perceber que uma pessoa que se isola, ela vai caindo e vai colhendo tantas consequências. Ela vai caindo no sentimento depressivo, de tristeza, de falta de sentido, porque ela não está se relacionando. E isso é muito importante. Bom, e por que nós precisamos prezar primeiramente pelo nosso relacionamento com Deus? Porque disso depende todo o restante, tudo aquilo que eu vou viver. Se você não tem uma vida de intimidade com Deus bem estabelecida, as suas relações vão ser comprometidas, o seu trabalho vai ser comprometido, o seu namoro vai ser comprometido, o seu futuro, o seu presente vai ser comprometido. E é por isso que nós precisamos entender a que tipo de relação Deus nos chama, e é por isso que eu e que você, nós estamos aqui. Olha que coisa louca e impressionante. Você já deve ter ouvido falar, se não, vai conhecer agora o termo de inabitação trinitária. O que é isso, Tiago? Deus tem diversas formas de presença, né? A Trindade, ela tem diversas formas de presença. Por exemplo, dos tipos de presença é a Eucaristia. Jesus está ali, presente na Eucaristia. E existem outras formas, mas eu quero me deter aqui nessa de maneira especial. A inabitação trinitária. Isto é, a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, habitam na alma justificada pela graça.
Cara, isso é muito forte. Tiago, da onde que surgiu isso? A palavra de Deus vai nos mostrar. Quando nós vimos lá em João, capítulo 14, versículo 23. Olha só o que Jesus responde diante de uma indagação, de um questionamento. Se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e a ele viremos, está no plural, e nele estabeleceremos morada. A trindade que habita na alma justificada. Isso é a alma que está em estado de graça. Até porque se nós estamos no pecado mortal, né, nós entramos em inimizade com Deus. Então por isso que é tão importante nós estarmos em estado de graça, para que a ação da graça santificante em nós ela aconteça. E para que esta relação com a trindade que habita dentro de nós, ela permaneça. Cara, isso é muito rico. Você pode não estar vendo aqui, tá? Eu vou apertar mais a caneta, gente. É isso o segredo. Desculpa aí. Inabitação trinitária. Vale a pena você se aprofundar depois nisso. Isso com certeza vai fazer muita diferença. A partir do momento que eu... trinitária. A partir do momento que eu compreendi isso, a minha vida e a minha relação com Deus, ela mudou consideravelmente. Então, por isso que fica aí a dica para você também ficar por dentro disso. Bom, o que é importante a gente entender nessa relação e como é que ela se dá? É por isso que nós vamos entendendo que quando nós vamos nos relacionando com Deus, quando nós queremos adentrar nos atos e buscar as fontes, nós precisamos buscar onde isso? Fora de nós? Não, dentro de nós. Vamos pela lógica. Se a Trindade habita dentro de nós, eu preciso cada vez mais olhar para dentro. Isso é, vida interior estabelecida. Nós temos a nossa vida exterior. E claro que Deus nos fala pelos fatos, pelas pessoas, pela palavra que eu leio. Mas todo o reflexo ele parte do interior. Isso vai causar um reflexo no meu interior. É por isso que eu preciso fazer esse caminho de interioridade, de interiorização, melhor dizendo. Ir para dentro de mim. E é por isso que muitas vezes as pessoas têm grande dificuldade em estabelecer uma vida de relação com Deus, porque a todo tempo nós somos provocados a sair, a ir para fora. E aí nós temos pouca vida interior. Nós não temos coragem de entrar, até porque não é apenas a Trindade que habita dentro do nosso interior. Existem todas as nossas mazelas, as nossas feridas, tudo que está lá dentro de nós, que está por cima. Né? Nós precisamos, para viver essa relação com a Trindade, aprofundar. Isso exige profundidade, exige tempo, exige exercício, exige busca incessante. Só que se eu não tenho esse hábito de me interiorizar, isso é, de ter uma vida de oração estabelecida, eu vou encontrar dificuldade. E para mim poder chegar na profundeza, eu vou ter que passar primeiro pelos escombros que estão por cima, e acabam impedindo que eu veja na profundidade, que são o quê? As minhas marcas, que tem ali as minhas emoções. Nós vamos entender que nós temos as nossas faculdades, né, as nossas potências, nós somos seres que portam sentimentos, nós temos uma imaginação, nós temos a memória, nós temos a vontade, é tanta coisa para ser dita, mas vamos manter o nosso foco. Para mim poder entrar na profundidade e me relacionar, eu preciso estabelecer. Né? Estabelecer isso como prioridade, isso é priorizar a minha vida de oração. Ela deve ficar em segundo ou terceiro plano, porque do contrário, repito, também a vida e a sua vida vão ser comprometidas. E olha que louco e que interessante. Quanto mais eu me relaciono com Deus, quanto mais eu me aproximo da Trindade, da relação com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, mais clareza de identidade eu vou tendo. Isso é, mais autêntico eu vou sendo. E mais livre, consequentemente, eu vou me tornando. E isso é magnífico. Por quê? Porque eu entendo que, na medida em que eu me aproximo de Deus, que é o meu Criador, né, o Pai, Filho e Espírito Santo, entenda a Trindade, ali eu me aproximo da luz, Ele é a fonte da luz, Ele é a luz por excelência, né, a fonte. Então, vamos entender aqui bacana nessa palavra fonte, que nós podemos entender a fonte como uma fonte de água, mas também nós podemos entender como uma fonte de energia. Então, quando nós nos aproximamos de Deus, do nosso Criador, da luz, porque em Deus não há trevas, nós vamos nos vendo com clareza. Quanto mais eu me aproximo de uma luz, mais claras as coisas vão ficando.
Agora, partindo da perspectiva interior, quanto mais você se aproxima de Deus, mais clareza de si você vai tendo, porque Deus te revela na sua totalidade. Claro que você vai ver as suas misérias, claro que você vai ver as suas fraquezas, e muita gente quer começar a fugir quando começa a tocar nisso, porque a vida de oração estabelecida, a comunhão com Deus estabelecida, a interiorização vai trazer autoconhecimento, isso vai levar à santidade, mas isso é matéria para outra aula. Então entenda, por que muita gente às vezes tem resistência em adentrar? Porque ela não quer encarar certas verdades. E Deus ele não brinca com a gente. Quando eu me aproximo de Deus, eu vou encontrar-me comigo mesmo, com a minha verdade. E aquilo que precisa ser trabalhado, vai ser trabalhado pela ação da graça de Deus. E aí eu vou ser livre. Aí os meus rótulos vão sendo retirados. Está entendendo por que é tão importante, tão essencial e é tão urgente a gente estabelecer uma relação íntima com Deus? Por que é tão importante a gente ir para as fontes? Por que é tão importante a gente ir para os átrios? Olha que louco, a palavra átrios ela tem duplo sentido. Átrios no sentido bíblico fala de um espaço, né? É um pátio cercado antes de entrar no tabernáculo, e ali eram oferecidos muitos sacrifícios, orações eram feitas ali. Então vejamos como um espaço do encontro com Deus lá no Antigo Testamento. Claro que isso foi superado. Hoje nós temos um espaço no nosso interior. E olha que interessante. No nosso coração existem duas câmaras, as câmaras superiores, que são os átrios, o átrio esquerdo e o átrio direito. É dali que bomba sangue para o organismo. Vamos partir da questão estrutural para a gente entender a questão espiritual. Assim como existe este espaço, né, anatômico no nosso coração, né, que ele recebe o sangue que precisa ser oxigenado, e ali tem toda a fisiologia, né, do sistema circulatório, assim também existe este espaço no nosso coração onde a Trindade ela habita. E é deste espaço que há a oxigenação da nossa vida e que brota a vida. Assim como o coração bombeia o sangue que vai para todos os nossos organismos, isso garante a nossa vida, a nossa vivência, garante saúde ao nosso corpo, porque aí as células vão sendo oxigenadas, enfim. Assim também a vida interior que nós vivenciamos, essa relação íntima com Deus, ela vai espalhar vida, e não qualquer vida, uma vida em abundância, como Jesus nos diz, uma vida eterna. É a isso que eu e você somos chamados. É por isso que nós precisamos adentrar nos átrios, nós precisamos entrar neste espaço de relação, nós precisamos adentrar no nosso interior, onde Deus, onde a Trindade ali habita. E ali nós precisamos beber da fonte, porque ali vai pulsar, como acontece com o coração, vida para todo o nosso ser, e vida em abundância. Jesus disse isso, repito, eu vim trazer vida e vida em abundância. E aquele que crê no seu interior fluirão rios de água viva. Você está entendendo como é tão importante? E repito, agora eu vou justificando o porquê que a nossa vida ela vai se comprometendo se eu não estabeleço uma relação íntima com Deus? Por isso, meus caros, nós precisamos priorizar isso, porque senão a nossa identidade ela vai sendo comprometida. Porque do contrário, a nossa identidade vai sendo desestruturada e nós vamos nos perdendo. E aí você vai perceber que a sua vida vai sendo levada pelas suas emoções, que a sua vida vai sendo levada pelas marcas que você porta, que a sua vida vai sendo levada através de conceitos não bem estabelecidos e claros que comprometem você. Agora, se você adentrar nos átrios, se você beber das fontes, você vai matar a sua sede. A minha alma suspira por Deus, a minha alma tem sede de Deus. Essa frase do salmista vai nos mostrar que nós estamos em constante busca. E assim como nós precisamos todos os dias beber água, porque senão o nosso organismo vai padecer, assim nós também precisamos beber das fontes, isto é, nós precisamos adentrar na intimidade com Deus. Nós precisamos saciar a sede da nossa alma, porque do contrário nós vamos padecer espiritualmente. Aí eu posso sobreviver. Fisicamente estou vivo, mas espiritualmente estou morto. E a minha vida espiritual, se ela estiver morta, a minha salvação também está comprometida. Porque Jesus ele me deu a salvação, ele conquistou a salvação. Mas eu preciso aderir à salvação. Eu preciso ir de encontro a essa salvação. É um presente que me foi dado, mas eu preciso me apropriar dele. E é por isso que eu crio um caminho de aproximação, de intimidade estabelecida com Deus. Porque do contrário, repito, a nossa vida ela vai estar
comprometida. Agora eu pergunto para você, sendo muito prático, aqui não é apenas uma via onde você vai entender algumas coisas, mas o intuito desse curso, né, dessas partilhas que nós vamos tendo aqui, é justamente criar uma provocação em você e ao mesmo tempo uma avaliação de si mesmo. Até que ponto hoje, em que ponto está a sua relação íntima com Deus? Você tem priorizado ela? E essa é a palavra, priorizar. Priorizar, prioridade. Porque se você não tem priorizado a sua relação com Deus, tome muito cuidado, porque a sua vida está em risco. Eu sei que todo mundo, né, se preocupa com a sua vida. Ninguém quer morrer. E por que a gente não quer morrer? Porque a gente quer viver. Ou, Thiago, que constatação nova que você trouxe aqui, nunca tinha parado para pensar. Por que a gente quer viver? Porque Deus nos fez para a gente permanecer. Claro que a morte entrou no mundo pelo pecado, e esse não era o desejo de Deus, tanto que Jesus venceu a morte. Porque o que seria um ponto final se transformou num parágrafo. Quer dizer o quê? A gente morre fisicamente, porém esse não é o fim. Nós acreditamos que a morte se torna passagem. Só que, do contrário, se eu não aderir à salvação, se eu não estabelecer uma vida íntima com Deus, se eu não ter isso priorizado na minha vida, a minha salvação eterna vai ser comprometida. E aí sim, eu e você podemos ir para a perdição eterna e Deus nos livre disso. Estou trazendo seriedade e um certo, aspas, peso nisso, porque isso sim vai determinar a nossa vida, vai influenciar ela em todos os aspectos. Eu espero que nessa aula introdutória, né, nós trouxemos a pincelada de algumas coisas, para já nos levar a aprofundar agora nos outros pontos nas próximas aulas, isso te ajude a você perceber, ajude você a se avaliar e você começar a priorizar. Porque, repito, eu vou trazer aqui a frase do Padre Jonas Habib, fundador da comunidade Canção Nova. A nossa relação com Deus é a coisa mais importante que existe. Deus abençoe você e prepare o seu coração que nessa pequena grande jornada a gente vai desbravar mais sobre a nossa vida íntima com Deus. Se você quer crescer nela, fica com a gente. Forte abraço. Fala aí pessoal, tudo beleza com vocês? Estamos aqui na segunda aula do nosso curso Fontes, os Segredos do Secreto com Deus. Estamos agora adentrando nessa nova temática, isto é um segundo passo. Por isso, se você perdeu a primeira aula, vale a pena você conferir. Foi uma aula introdutória, porque hoje nós vamos aprofundar um pouquinho mais. A lenha e o fogo, onde nós vamos trazer como subtítulo: os meios que separam são as vias que me aproximam. Já já você vai entender com maior profundidade o que isso quer dizer. Quero começar, claro, trazendo aqui a palavra de Deus que vai nos ajudar a adentrar nessa temática. Está em Mateus 23, no capítulo, versículo 11. Antes, o maior dentre vós será aquele que vos serve. Aquele que se exaltar será humilhado, e aquele que se humilhar será exaltado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por que essa passagem dá abertura à nossa aula? Porque para nós adentrarmos nela, nós precisamos passar por uma porta. E esta é a porta da humildade. A virtude da humildade, que Santa Teresa d'Ávila traduz como a verdade. Ser humilde não é você ser cabisbaixo. Ser humilde é você ser verdadeiro consigo mesmo. É você trazer a sua verdade. Né? A humildade vem de humus, de terra. Então vamos imaginar aquilo que está lá no profundo. Reconhecer a nossa pequenez, a nossa baixeza, a nossa pobreza, a nossa dependência e necessidade de Deus. Reconhecer as nossas fraquezas, mas também reconhecer as nossas qualidades, as nossas potências. A humildade é verdade. E nós não conseguimos estabelecer uma vida com Deus se de fato nós não passarmos por esta porta. Então guarda isso no teu coração. Ó, porta. Para adentrar na intimidade, ela tem um nome, que é humildade. E é uma virtude que é conquistada, ela vai sendo desenvolvida na medida em que você vai exercitando, na medida em que você vai sendo verdadeiro consigo mesmo, que você tira as suas máscaras, que você vai sendo verdadeiro diante das pessoas. Quer ver um exercício prático? Se você cometeu alguma falha, se você errou, não queira se justificar.
Não queira esconder o seu erro, se ele foi claro, público, mas diga, não, errei, desculpa, eu errei, eu falhei, eu me exaltei, eu me precipitei, eu escondi. Isso é ser verdadeiro. Mas a gente, por vezes, é cercado e é tomado por um orgulho espiritual, um orgulho que nós não queremos deixar que a nossa verdade apareça, porque a gente quer parecer os perfeitos diante das pessoas, e aí nós não adentramos nessa porta da humildade. Deixa eu te dizer, ela é uma porta pequena, por isso você precisa se abaixar para poder passar por ela. Isso é, se reclinar e reconhecer a sua pobreza. Porque a humildade ela vai nos ensinando que tudo que nós somos é por graça de Deus. E sem a ação da graça de Deus, nós não somos nada. E aquilo que nós temos de pobreza diz da nossa condição de pequenez. O que agrada a Deus e minha pequena alma é minha pequenez. Vai dizer Santa Teresinha do Menino Jesus. Então, a humildade, a porta da humildade, ela é necessária para nós podermos adentrar na verdadeira intimidade com Deus. Essa é a primeira grande lição dessa aula de hoje. A segunda coisa que a gente precisa entender é que a nossa relação com Deus ela é muito pessoal, ela é personalizada. Então, você pode admirar Padre Pio, você pode admirar Teresinha do Menino Jesus ou qualquer outro santo. E você pode vê-los como referência, mas não tentar imitá-los. Até porque eles são pessoas únicas, que tiveram uma história, um contexto. Então, a relação deles com Deus compartilhada nos estimula e nos mostra caminhos. Mas é você que precisa trilhar o seu próprio caminho. Vai dizer o Papa Francisco que cada um precisa trilhar o seu caminho. Cada um, na Cristo Vivit, cada um precisa trilhar o seu caminho. Então, os santos eles são esses luzeiros que nos iluminam, que nos mostram. Mas nós precisamos, com as nossas próprias pernas, caminhar em direção a Deus. É por isso que a tua relação com Deus ela é muito personalizada. Ela é única. Porque Deus te fez único. Porque Deus te vê de maneira única. Então é essa sua espiritualidade, que significa relacionamento com Deus. Quando você fala espiritualidade, nós não estamos querendo aqui defini-la como um monte de práticas que você realiza. A minha espiritualidade é rezar meu terço, é fazer um estudo bíblico, é ler um livro, é ir para a missa. Claro, a gente já vai entender, tudo isso é extremamente necessário e isso nutre a nossa espiritualidade. Mas espiritualidade é o quê? Espiritualidade é a nossa relação com Deus, a nossa forma de estabelecermos a nossa relação pessoal com Deus. Por isso ela vai ser pessoal. Você pode rezar num grupo, você pode rezar num movimento, mas a tua oração pessoal ela não pode ser substituída por isso. Por isso que você precisa ter os seus momentos de intimidade com Deus. Então vamos lá. A minha espiritualidade diz da minha relação com Deus. A forma pessoal que eu me relaciono com Deus. Beleza. Vamos traduzir aqui agora e trazer o título dessa aula. Vamos simbolizar aqui que a minha espiritualidade é o fogo. Isso é, a minha relação com Deus é este fogo ardente de amor. É esta chama que brota do meu coração. Esta chama viva, incandescente, que ilumina, que aquece. É o fogo. A nossa espiritualidade, a nossa relação com Deus é o fogo. Mas você há de concordar comigo que o fogo, para ser nutrido e para que ele permaneça, ele precisa do quê? Da lenha. E esse é o ensinamento que o Padre Jonas Alib traz para nós e eu compartilho aqui com você. Então quer dizer que a lenha são os meios que nutrem o fogo, isto é, os meios que nutrem a minha espiritualidade e a minha comunhão com Deus. Que aí vão entrar as práticas de piedade, que já nós vamos falar um pouquinho mais sobre elas. Então, para que a chama da minha relação com Deus se estabeleça e permaneça, eu preciso estar nutrindo, isto é, colocando lenha diariamente. E aí existem os meios, como falei, que são essas práticas, mas não apenas elas. Também você vai entender que a tua vida porta toda a matéria-prima para que você consiga se relacionar profundamente com Deus. Porque o nosso coração, como a gente disse lá na primeira aula, ele anseia por Deus, ele busca a Deus. E é muito importante entender que nós temos dentro de nós todas as condições necessárias para estabelecermos uma vivência de intimidade com Deus. Eu disse para você aqui que a nossa relação ela é pessoal. E existem as virtudes teologais, né? Teologais já nos remetem a Deus. Por que são virtudes teologais? Porque essas virtudes têm como objeto direto Deus.
Então quer dizer que as virtudes teologais, e através delas, aqui eu vou traduzir mais uma vez de maneira simbólica, são como sementes, né? Que são infundidas dentro de nós, são colocadas dentro de nós, que portanto se forem regadas vão desenvolver as 3 virtudes teologais: fé, esperança e caridade. São elas que vão nos ajudar a nós nutrirmos a nossa relação com Deus e desenvolver. Porque a palavra vai dizer que sem fé ninguém agrada a Deus. Sem fé você não conseguimos nos relacionar com Deus. Porque nós estamos falando de uma relação meramente natural, mas sobrenatural. É sim um passo de fé. Não tem como você ter vida íntima com Deus se você não tiver fé desenvolvida, fé nutrida, fé regada. Só que na medida em que você vai vivenciando esses atos de fé, a sua fé ela vai crescendo. Por isso que eu trago essa analogia com a semente. Ela vai sendo regada e ela vai crescendo. Também assim é a esperança. Porque a esperança me faz entender que eu não estou preso apenas àquilo que é transitório e passageiro em essa terra. Existe a esperança no eterno, aquilo que o próprio Deus me prometeu pela sua palavra, que Cristo revelou. Então existe uma esperança que transcende, uma esperança que me leva além desse tempo meramente transitório e passageiro. E a caridade, o amor é o vínculo da perfeição, vai nos dizer a palavra de Deus. E é aí que a união com Deus ela vai acontecendo. Porque não tem como você se relacionar com Deus e você não amar. Porque a palavra vai nos dizer, São João vai nos dizer que Deus é amor. Deus é amor. Deus não tem amor, Deus é amor. Quer dizer que isso faz parte da, desculpa, aspas aqui, identidade de Deus, entendeu? Isso faz parte da essência de Deus, é amor. O amor genuíno, o amor real, o amor verdadeiro, a fonte do amor. E é por isso que quando eu me relaciono com Deus, eu vou me impregnando, e eu vou me parecendo com Ele, e eu vou amando. E quando você ama, você está criando um vínculo com Deus. Isso é lindo. Quando você ama na prática, e nós vamos depois falar da ação também, quando você ama na prática, você também está se relacionando com Deus. Porque quando você coloca amor, Deus ele está, porque Deus é amor. Então se você realiza a sua missão, se você realiza uma tarefa com amor, se você coloca ali o seu coração em amor, aspas, parênteses aqui, ele porta sacrifício, não é sentimentalismo, se você ama, você está se relacionando com Deus através daquele seu ato de amor. Aquele ato que é exigente, que dói, que porta renúncia. Você que ama o seu pai, a sua mãe, os seus amigos, a sua esposa, o seu esposo, seu namorado, a sua namorada. E especialmente aqueles que não te apetecem, aqueles que te são antipáticos. Mas você ama porque o amor não é pautado no que eu sinto, no afeto que eu recebo. Por isso é um amor divino, um amor sobrenatural, mas que se encarnou. O amor se encarnou, né? Jesus, ele se encarnou. Por isso que essas 3 virtudes teologais, elas são tão necessárias ser desenvolvidas, porque elas vão nos ajudar a estreitar o nosso relacionamento com Deus, e elas fundamentam a nossa maneira de agir como cristãos, e também o desenvolvimento das outras virtudes aqui, né? As virtudes morais que a gente não vai dar tempo de adentrar. Então, para você ver que a tua relação com Deus vai transformando você. Mas este assunto é para a próximas aulas. Então, você não pode perder. Tá ok? Então, seguiu a linha aqui? Nós estamos falando da porta da humildade para mim entrar no meu relacionamento com Deus. Se eu não passar por essa porta, eu não me relaciono. A relação com Deus, ela é pessoal. É minha relação íntima com Deus. Ela é única. Por isso, quando você ouve alguém falando de Deus, a experiência que essa pessoa está vivendo com Deus, você vai conhecendo mais de Deus, porque ela se relaciona com Deus de uma maneira única. Isso é fantástico. As virtudes teologais que foram infundidas em nós com a graça santificante, elas têm como objeto direto Deus, fé, esperança e caridade. E elas vão se desenvolvendo e vão colaborando diretamente para que a nossa relação estreita com Deus ela se estabeleça. Porque a nossa espiritualidade, isto é, a nossa relação com Deus, é esse fogo incandescente de amor que nos queima. Só que para nutrir esse fogo eu preciso da lenha, que são os meios. E aqui eu vou trazer alguns. Você já deve ter ouvido falar sobre as práticas de piedade. Então, quando você se relaciona com Nossa Senhora, quando você reza o terço, essa é a lenha. A sua relação com Nossa Senhora vai te levar para mais perto de Jesus. Vai fazer com que o seu relacionamento com Jesus se estreite. Olha que coisa linda. Quando você faz a meditação da Palavra de Deus, quando você faz o seu estudo bíblico, quando você rumina a Palavra de Deus, você está se alimentando da Palavra, você está escutando Deus, isso também é lenha na fogueira, porque a sua relação com Deus, o Deus Palavra que se revela ali a nós, vai também crescendo.
Quando você busca os sacramentos, quando você busca a confissão, você volta para o estado de graça, você cometeu um pecado mortal, que você restabelece a sua comunhão com Deus, a sua amizade com Deus, e a ação da graça que porta o sacramento da confissão vai ajudando você, além de você ser perdoado dos seus pecados, estabelecendo a comunhão com Deus, você vai permitindo que a graça santificante, ela vá trabalhando em você e vai te fazendo crescer nas virtudes, vai te aperfeiçoando. Quando você busca a Eucaristia, quando você comunga, aí sim nós chegamos agora no ápice. O sacramento da Eucaristia, o próprio Jesus que te toca fisicamente, você recebe Ele. Ele te transforma, você vai se unindo a Ele. Quando você adora Jesus na Eucaristia, quando você faz o seu momento de adoração, quando você tira aquele momento para estar diante do sacrário, isso vai te alimentando. Quando você jejua, isso é, você mortifica a sua carne, você vive um processo de purificação, isso também vai estreitando a sua relação com Deus. Tudo isso é lenha na fogueira. Quando você tem a sua devoção pessoal, que você vivencia, né? Você gosta de fazer novenas, você tem a devoção a um santo, você aprende com aquele santo, enfim, quando você recorre à intercessão, isso também é lenha na fogueira. Você está percebendo quanta lenha a gente tem disponível? Só que essas práticas, elas não são o fim. Não é para você terminar o seu dia e fazer um checklist e dizer assim, cara, fiz tudo, agora eu sou íntimo de Deus porque eu rezei 2/3, porque eu rezei o rosário inteiro, porque eu fiz tudo bíblico. Não. Você pode rezar muito e se relacionar pouco. Cuidado. Porque o relacionamento com Deus ele é carregado de vida e não de cumprimento de preceito. Isso é muito importante. Por isso que eu estou falando aqui. Eu falei para você, ó, do fogo, que é a nossa relação com Deus, ok? Relação com Deus. E eu falei da lenha, que são os meios que me aproximam de Deus. Isso é fantástico, isso é fenomenal. Mas ainda, o que mais que são os meios? Agora eu quero trazer o sentido dessa frase, né? Vou até ler aqui na íntegra para mim não me perder. Os meios que separam são as vias que aproximam. Essa frase Deus me trouxe um dia na minha busca pessoal por Deus e isso mudou muita coisa em mim. O que são os meios que me separam? Por vezes você vai perceber as suas fragilidades, as suas misérias, os seus erros, os seus pecados, as suas marcas. E você já percebeu que a nossa tendência quando a gente comete algum erro é querer se esconder e se afastar de Deus? Não deveria ser assim. Se eu vivo ainda assim é porque eu não sei quem Deus é. Porque Deus é misericórdia. E quando eu estou doente, Jesus diz, eu vim para o doente. Quando eu cometo um erro, quando eu toco numa fragilidade, quando eu não estou bem, aí sim que eu preciso procurar um médico. Aí sim que eu preciso correr para Deus e para a sua misericórdia. Por isso que aquilo que te separa, se é uma fraqueza, se é um pecado que você comete muito, tudo isso se transforma em meio de te aproximar. Porque aí você pega tudo isso e leva para Deus. Então você vai dialogar com Deus, você vai conversar com Deus a partir da sua fraqueza, com humildade você vai reconhecer. Então está vendo que a matéria-prima da sua oração vai ser aqui a sua fraqueza. Então isso que te distanciaria de Deus, né, que te colocaria distante dele, é a via que pode te aproximar, o meio que pode te aproximar de Deus. Você pecou, não devemos pecar, vamos lutar para não pecar, mas eu pequei. Agora eu vou pegar esse pecado e não vou ficar guardando comigo. Porque senão, como o salmista diz, enquanto eu guardei meu pecado silenciosamente, eu era corroído. Então você vai buscar o sacramento da confissão. Então o teu pecado te levou para lá. Por causa do pecado você foi se confessar e recebeu a graça de Deus. Entende que tudo que te acontece é aquilo que você sente. As situações pelas quais você passa se transformam em matéria-prima para que você reze. E aí por isso que entra uma oração ao ritmo da vida. E aqui eu quero trazer esse destaque. Ritmo da vida. Quer dizer o quê? A nossa vida ela tem um ritmo. Eu acredito que a sua vida tem um ritmo bastante acelerado, certo? Então você usa de tudo aquilo que te acontece, de tudo aquilo que você vive, você utiliza como via para se aproximar de Deus. É uma dificuldade que você está vivendo, então reza com essa dificuldade. É uma conquista que você conquistou, então louve a Deus, bendiga a Deus. Reze durante o seu dia, costure o seu dia se relacionando com Deus a partir das coisas que te acontecem. Às vezes você está tão angustiado para decidir por algo, ou você recebeu uma notícia não tão agradável. Ao invés de você querer ficar falando para um monte de gente apenas, ou ficar se debatendo, a primeira coisa que você precisa fazer, transforme isso em matéria de oração e guarde essa palavra. A nossa vida, tudo aquilo que nós vivenciamos é matéria-prima para que a gente reze, para que a gente se relacione com Deus, para que a gente comungue com Deus. Quando acontece uma coisa muito particular na sua vida, você fala para todo mundo? Não, você fala para os íntimos. Porque você tem com eles uma relação de intimidade. Assim também é com Deus.
Se Deus é o nosso íntimo, se nós somos íntimos de Deus, aí sim, tudo precisa primeiro ir para Ele. É dele que eu preciso colher, é dele que eu preciso pedir graça, fidelidade, calma, paciência, aquilo que você necessita. Senão, do contrário, nós às vezes lamuriamos, reclamamos, murmuramos, mas não nos relacionamos com Deus. Isso é viver uma espiritualidade encarnada, que passa pela tua vida e que produz efeitos na tua vida, é aquilo que você vive e se transforma em matéria de oração. Esse é o caminho para estabelecer uma vida íntima e estreita com Deus. Não é viver desencarnado, mas é bem encarnado. Por isso que a espiritualidade ela precisa ser vivenciada no ritmo da sua vida. Se você é casado, se você tem filhos, se você namora, trabalha, estuda, se você é solteiro, eu não sei. Mas deixa eu te dizer tudo o que te acontece. Sabe, especialmente aquelas coisas mais difíceis, é onde você tem a oportunidade de unir-se à cruz de Cristo e experimentar a força da ressurreição. Se com Cristo nós formos crucificados, com Ele nós também ressuscitaremos. Por isso essa videoaula quer te aproximar de Deus, mas quer especialmente esclarecer para mim e para você de que é possível uma relação bem estabelecida com Deus a partir da verdade da nossa vida e do que nós vivenciamos. Comece a fazer o exercício. E essa é a graça que eu te peço, Senhor. Por cada pessoa que agora está nos acompanhando nessa videoaula e chegou até aqui, eu sei que não foi por acaso. Que o coração dela que o coração de cada um seja provocado a te buscar em primeiro lugar. Em primeiro lugar. É com o Senhor que eu devo falar. É o Senhor que eu devo escutar. É o Senhor que eu devo me submeter. É diante do Senhor que nós queremos nos humilhar. Por isso eu te peço, Pai de misericórdia, que nesse momento acolha cada filho e o coração de cada um que acompanha essa aula, nesse momento, possa arder em desejo de se relacionar contigo. Amém. Deus abençoe você e eu espero que em mais essa aula você possa se aproximar um pouquinho mais de Deus e estabelecer a sua comunhão com Deus. Ela é única, porque você é único e Deus que te ama te fez dessa forma. Forte abraço, tamo junto, até a próxima aula.